Hoje eu queria falar sobre uma dúvida muito frequente. Praticamente todos os dias eu respondo alguma coisa sobre isso aqui no consultório, que é sobre alimentação e tireoide. Qual a relação dos alimentos com a função tireoidiana? Existe alguma coisa que eu faço no dia a dia, na minha alimentação, que pode prejudicar ou ajudar na minha tireoide? Então, nada mais justo de a gente começar esse assunto falando do iodo. Afinal, T3 e T4, que são os hormônios fabricados pela tireoide, triiodotironina e tetraiodotironina. Então, o iodo é base para a fabricação desses hormônios. Onde que tem iodo na alimentação? Então, no sal iodado, nos frutos do mar e pães e grãos. Deficiência de iodo é uma situação que a gente não avalia frequentemente, porque para você diagnosticar você precisa fazer um exame de iodúria, que é dosar a excreção de iodo na urina de 24 horas. Então sabe-se que se você estiver tentando engravidar, ou estiver gestante ou no puerpério, é sim indicada a reposição de 150 microgramas de iodo por dia. Fora disso, não há indicação. Inclusive, o uso excessivo do iodo em elementos como, por exemplo, Lugol, que a gente às vezes acaba vendo uma prescrição meio estranha de Lugol por aí, espirulina, também tem bastante iodo, alga marinha, tem uma quantidade tão grande do iodo que pode eventualmente causar hipo ou hipertireoidismo num paciente com uma tireoide saudável. E a exposição a eles a longo prazo, por ter grandes cargas de iodo, pode desenvolver uma tireoidite inflamatória, uma tireoidite de Hashimoto, autoimune. Existem muitos vídeos na internet falando sobre o uso de iodo para a saúde da tireoide. E esses vídeos podem até ser um pouco convincentes, mas a base científica deles é muito fraca. Então, muito cuidado com o uso de iodo. Então, o iodo está na alimentação do dia a dia, todo mundo usa sal iodado, né? É muito difícil você ter uma deficiência, a não ser que tenha uma alimentação altamente restritiva. E a deficiência só é realmente indicada nessas situações que eu falei, tentando engravidar, grávidas ou puérperas. Já foi citado também na literatura a relação da ingesta dos vegetais crucíferos com a função tireoidiana. Quem são eles? Brócolis, repolho, couve e nabo. Por quê? Existiu uma mulher, não me lembro exatamente se foi na China ou no Japão, que ela comia 1,5 kg por dia de um crucífero específico, de um tipo de couve que tem lá. E sim, ela desenvolveu uma função tireoidiana, um hipotireoidismo grave, né, um coma que a gente descreve por conta do hipotireoidismo em decorrência de um crucífero. Mas também tiveram após estudos que mostraram que mesmo que você tome 2 sucos verdes por dia, com couve ou com o que seja desses vegetais crucíferos, isso não vai alterar em nada a sua função tireoidiana. Então, existe uma ação in vitro que pode eventualmente prejudicar a síntese do hormônio, mas que em vivo, em uma quantidade normal, não vai alterar nem nada. Então, pode ingerir sim brócolis, que é muito rico em vitamina C, tem uma série de outros benefícios, couve, tem as fibras, tem ferro. Então, a gente não vai deixar de ingerir esse tipo de alimento pensando que uma mulher uma vez teve um coma por conta disso. Não faz sentido. Assim como também já foi relacionada a soja com a inibição da peroxidase tireoidiana, então que ela poderia eventualmente atrapalhar a função tireoidiana. E então foram realizados estudos em pessoas com função tireoidiana normal e que ingeriam soja numa quantidade normal, e isso não afetou em nada a saúde da tireoide desses pacientes. Então não há razão também para evitar a soja. O selênio também é outro mineral muito importante citado porque ele tem relação com a autoimunidade. Foi também realizado estudo sobre isso. Onde tem selênio? Importante ressaltar. Frutos do mar também, né? Então, frutos do mar são realmente amigos aí da função tireoidiana. Pães, grãos, carnes, aves, peixes. Mas na autoimunidade da tireoide em si, não teve muita relação essa suplementação do selênio. O que está da alimentação seria suficiente, exceto nos pacientes com doença de Graves, que é aquela oftalmopatia, um hipertireoidismo que causa como reação cruzada do TRAB, que é o anticorpo positivo, a reação oftalmológica. Então, sim, a suplementação com 200 mg por dia de selênio por 6 meses pode beneficiar esses pacientes que têm oftalmopatia de Graves. E o famigerado glúten?
tão na berlinda, né, o glúten? Sim, a gente sabe que tem associação de autoimunidade tireoidiana com doença celíaca, porque são duas doenças autoimunes, então doenças autoimunes podem sim vir associadas com uma certa frequência. Então o paciente tem doença celíaca e ele também tem ou Hashimoto ou Graves, existe essa associação. Mas o que o glúten vai influenciar na vida do paciente? Então, a gente sabe que se o paciente for celíaco, ele deve sim tirar o glúten por motivos óbvios de inflamação intestinal e absorção de vitaminas. Mas já em relação à função tireoidiana, não afetou. A retirada do glúten dos pacientes com doença celíaca e tireoidite pode até influenciar nos autoanticorpos, ele pode até produzir menos autoanticorpos, mas isso não altera a função tireoidiana. Então, uma coisa é você mexer no autoanticorpo, outra coisa é esse autoanticorpo que já lesou a tireoide, já tem uma tireoide atrófica, não vai mudar em nada, você não vai recuperar a função tireoidiana por tirar glúten. E em pessoas saudáveis, menos ainda. Tirar o glúten não vai mudar em nada a sua função tireoidiana. Então, sempre temos que pesar o risco-benefício de entrar num modismo de eu vou tirar esse ou aquele alimento pensando na minha tireoide. Qual é a evidência científica disso? Então, sempre consulte seu endocrinologista e não tome nenhuma medida drástica na alimentação, pensando se você vai poupar ou não a sua tireoide, porque na verdade não há tanta evidência, exceto isso que eu falei pra vocês, tá bom? Um abraço e até mais!